Olá, gente! Estamos aí no nosso sexto dia, dia 6 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é Santidade Aperfeiçoada e o texto é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo escreve para os coríntios, né, da igreja de Corinto, e ele vai colocando ali várias ideias desde o início da carta. Ele vai falar sobre fé, vai falar sobre o conhecimento de Deus, vai falar sobre revelação, vai falar sobre a vida eterna, vai falar sobre volta de Jesus. Ele vai falar um monte de coisa no início da carta e vai preparar o coração do povo para as promessas de Deus. E aqui ele está concluindo. Portanto, meus amados, visto que vocês têm muitas promessas, visto que vocês foram alcançados pelas promessas do Senhor, purifiquem, né, a vida de vocês, livrem-se da impureza. E as promessas de Deus são combustíveis, são formas de encorajamento para que a gente possa se manter firme no Senhor. Deus usa essas promessas para que elas possam ser relembradas, reavivadas, e que a nossa mente venha trazer também essas promessas para que a gente possa ter ali um encorajamento, uma coragem mesmo para se manter firme no caminho do Senhor. Deus sempre usou, né, dessa disciplina, desse hábito para com o seu povo. Ele liberou promessas na vida de Abraão. Então, Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus que começou com as promessas do Senhor sobre a vida dele. Nós temos ali o povo de Israel, que ali foi livre do Egito. Então, Deus começa liberando promessas para aquele povo e é firme nessas promessas que esse povo avança. E quando esse povo estava ali vacilando nas promessas, desacreditando das promessas, esse povo começava a desistir do caminho da terra prometida. Então Deus vai liberando promessas na vida de Davi e entre outros personagens bíblicos que a gente conhece. Então Deus vai usar as promessas como forma de encorajamento. E Deus prometeu coisas para a sua igreja. Deus prometeu que vai voltar. Deus prometeu tantas outras coisas, reafirmou e confirmou que nós somos mais que vencedores nele, tantas outras coisas. Então eu preciso afirmar para mim mesmo e abraçar essas promessas. Então, como que eu vou aperfeiçoar a minha santidade? Uma das formas de aperfeiçoar a minha santidade é fazer o quê? Pouco caso das promessas do Senhor? Não, mas sim olhar elas como algo muito importante, com muito valor, com muita preciosidade. E como que eu dou muito valor às coisas? É quando essas coisas não saem da minha cabeça. Então, se eu dou muito valor para a mágoa, é porque a mágoa então é preciosa para mim. Se eu dou muito valor a uma coisa que aconteceu de triste na minha vida, é porque isso é muito valioso para mim. Se eu fico pensando muito sobre uma discussão que eu tive, sobre algo que foi feito, etc., é porque isso é muito valioso para mim. Agora, se eu ocupo a minha mentalidade, a minha mente com as promessas do Senhor, isso sim então é valioso para mim. E por que é importante eu colocar aquilo que é valioso ou ressignificar o que é valioso para mim, ou seja, abandonar certas coisas que eu tenho colocado como valiosas e usar as promessas do Senhor no lugar, colocando as promessas do Senhor como valiosas. Por que isso é importante? Porque aquilo que ocupa muito a nossa mente domina os nossos hábitos, domina o nosso comportamento. Se eu fico pensando em uma coisa que eu fiz de errado lá atrás, então eu vou ficando cabisbaixo, o meu corpo ele vai até encurvar, o meu olhar, o meu semblante vai ser um semblante caído, um semblante triste. Então, muitas coisas, né, muitas não, né, tudo que a gente pensa e fica ali pensando o tempo inteiro, isso domina nas nossas atitudes e no nosso comportamento, na nossa forma de ver a vida. Então, eu preciso colocar as promessas do Senhor como valiosas, porque aí elas vão me ajudar a ter comportamentos santos, hábitos e comportamentos que vão me fazer mais parecidos com Jesus, porque é isso que ocupava a mente de Jesus, aquilo que o Pai tinha falado com ele. Então isso era reavivado todos os dias na mente de Jesus. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então eu preciso estar sempre em contato com as promessas do Senhor. Pastor, como que eu fico em contato sempre com as promessas do Senhor? Lendo a palavra de Deus.
quando eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou tendo um contato vívido com as promessas do Senhor, estou reavivando essas promessas na minha mente para que elas não caiam no esquecimento. Então, todos os dias eu estou alimentando essas promessas. E aí ele vai falar que nós devemos nos purificar de toda a impureza. Nós já sabemos que pureza é aquilo que é sem mistura, totalmente limpo, sem nenhuma adição de outra coisa. Então a impureza é quando a gente coloca coisas. Ou seja, Deus nos deu, vou dar um exemplo aqui, né? O relacionamento conjugal, o casamento. Existe a forma de Deus de ver o casamento. Mas aí, às vezes, eu quero colocar e acrescentar algumas coisas que eu quero, algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que eu gosto. Então eu estou o quê? Eu não estou mais vivendo o casamento de forma purificada. Estou acrescentando coisas. Então estou vivendo o casamento de forma impura. Deus nos deu esse corpo. E a Bíblia fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a vida que eu tenho agora, ela tem que ser vida por Jesus. É Ele que vive em mim. Agora, se eu tenho acrescentado comportamentos e atitudes que não são de Jesus, então eu estou vivendo de forma impura. Se eu tenho colocado pensamentos, se eu tenho colocado hábitos que não vieram de Jesus, então é porque eu estou com a minha vida sem pureza, estou com a minha vida manchada. Então o apóstolo Paulo vai falar que a gente deve se purificar de toda impureza. E aí ele vai dizer, tanto da carne como do espírito. O que ele está dizendo com isso? A carne é como se ele estivesse falando de corpo e espírito como se ele estivesse falando de alma, coisa interna. Então ele está dizendo assim, ó, purifiquem de toda impureza, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro, tanto do exterior quanto do interior. Então purifiquem não só os comportamentos que todo mundo pode ver, purifiquem-se não só de hábitos que você vai fazer de forma externa, mas purifiquem também o interior de vocês, a mente de vocês. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso para o povo de Corinto, e ele vai finalizar dizendo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, que é a sabedoria, esse é o princípio, né, do temor do Senhor. É o conhecimento de Deus, é zelar por Deus. Zelar por Deus não estou dizendo serviço, fazer coisa na igreja, não. Zelar pelo conhecimento de Deus. Você manter aquilo ali enraizado dentro do seu coração. Você manter o seu temor, o seu respeito ao Senhor. Então, à medida que eu vou respeitando mais o Senhor, eu vou alimentando o conhecimento dele dentro de mim, eu vou mantendo viva essas promessas, ou seja, eu estou tendo respeito com Deus, porque as promessas são dele. Então, quando eu faço pouco caso das promessas do Senhor, eu estou desrespeitando o Senhor, então não estou zelando por ele, então não estou tendo temor do Senhor. Então eu tenho que ter esse respeito, eu tenho que manter viva dentro de mim as promessas do Senhor, todas as promessas do Senhor, porque foi Ele quem fez e é Ele quem garante. Quando eu faço pouco caso dessas promessas, eu estou dizendo que elas não valem muita coisa. E isso não é temor do Senhor, isso é desrespeito. Então como é que eu aperfeiçoo a minha santidade? No temor do Senhor, aumentando o meu conhecimento de Deus, aumentando e alimentando as promessas dentro de mim, e aí isso vai sendo revelado no meu comportamento exterior. O meu comportamento exterior, as minhas atitudes, a forma que eu falo, a maneira que eu vejo a vida, vai obedecer ao que está aqui dentro. Então, à medida que eu vou alimentando as promessas do Senhor, isso vai melhorando as minhas atitudes. O nosso problema é querer purificar só o que é externo. Vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Mas continua pensando um monte de besteira, continua alimentando um monte de pensamento que não foi Deus que mandou. E aí você depois, eu não sei por que eu não consigo vencer esse pecado. É porque você continua alimentando porcaria na tua mente. Então eu preciso me alimentar dessas promessas para que a minha santidade seja aperfeiçoada. E qual é o significado de aperfeiçoado? Está falando de perfeição, está falando de completude, de completar. Nós não estamos ainda totalmente completos da nossa santidade. Estamos em um processo de santificação. Então, eu tenho que aperfeiçoar. Todo dia eu tenho que fazer um pouquinho para completar essa santidade. E a gente já sabe que ela vai ser totalmente completa quando estivermos na presença do Senhor, ali face a face, lá no céu, quando a gente se encontrar com Ele. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu vou fazendo um pouquinho, vou enchendo o meu potinho, até que ele seja completo. Então esse é o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.